como um simples churrasco entre amigos me levou a conhecer um médico europeu chamado Dr. John, que me ensinou um método secreto para acabar com uma dor intensa em toda a minha coluna e meus quadris, que aguentei por mais de 5 anos. Veja bem, se você é uma daquelas pessoas que treina duro, come bem, procura cuidar do seu corpo de diferentes formas, meus parabéns, você está certo em fazer isso. Na verdade, você até deve pensar que isso é o suficiente para te manter em boa saúde e fisicamente e emocionalmente forte, não é mesmo? Bom, pelo menos isso é o que te dizem, mas o que muitas pessoas não sabem é que existe um perigo à espreita em nossos corpos que não está apenas escondido de nós, mas que até mesmo os médicos não conseguem identificar. E esse perigo afeta quase todo mundo, não importa quão ativo ou sedentário você seja, ou quão velho ou jovem você seja, não tem como fugir disso. Esse problema, conhecido como flexores lombares e do quadril apertados, afeta não só o nosso corpo, mas todo o nosso bem-estar. E quando eu te disser mais detalhes sobre o que é isso, você ficará chocado. Você já deve imaginar que nossos flexores na lombar e no quadril são o motor através do qual nosso corpo se move, né? Eles controlam o equilíbrio, nossa capacidade de sentar, ficar de pé, se contorcer, se dobrar, andar, pisar e todo o resto. Tudo passa pelos quadris e pela lombar. E quando os flexores se contraem, isso causa muitos problemas em pessoas, mesmo que elas sejam saudáveis e ativas. E eu, Javier Lopes, aos 56 anos, fui uma das pessoas que vivenciou esses insuportáveis problemas na pele. No entanto, ainda assim eu sou grato por ter vivido tudo isso, pois inesperadamente toda a guerra que eu enfrentei com as intensas dores em toda a minha coluna e quadris me levou a descobrir um método incomum que começa a reverter todas as suas dores, sejam elas dores lombares, dores na cervical, lordose, escoliose, hérnia de disco ou qualquer outra, desde a primeira vez que você o experimenta. Esse simples método do Dr. John me livrou não somente de todas as dores que enfrentei por mais de 5 anos, como também me impediu de gastar mais de $7.000 em uma cirurgia arriscada em minha coluna e me fez eliminar até o último quilo de gordura indesejado do meu corpo em semanas, pois eu pude voltar a cuidar da minha saúde novamente. Além disso, esse mesmo método incomum não transformou somente a minha vida, mas também a vida de milhares de outras pessoas que o experimentaram no mundo todo. E grande parte dessas pessoas assistiram a esse mesmo vídeo que você está vendo agora. E irei mostrar algumas delas para você aqui. Então, por favor, eu peço que você preste atenção e fique comigo até o final dessa curta apresentação, pois esse site não ficará no ar por muito tempo, devido aos ataques que estamos sofrendo da indústria farmacêutica por revelarmos um segredo capaz de te livrar de sua dor nas costas de forma 100% natural, levando essa poderosa indústria a correr o risco de ir à falência. Afinal, esse segredo fará você se livrar dos infinitos medicamentos e analgésicos para a dor que tanto consomem o seu corpo e o seu bolso, é claro. Esse segredo revela um método desconhecido originado na Itália que lida diretamente com todo o problema dos flexores lombares e do quadril apertados, que afeta não só o seu corpo, mas todo o seu bem-estar. E quando você descobre como usar essa descoberta a seu favor, percebe que finalmente será possível ter suas costas, seus quadris, sua lombar, sua coluna jovens, saudáveis e, o mais importante, sem dores novamente. E não importa em que forma o seu corpo está, ou quantos anos você tem hoje, e muito menos se você é homem ou mulher, isso vai funcionar para você. Mas antes de te revelar como a maioria das pessoas, mesmo não sabendo, acaba tendo flexores lombares e do quadril apertados, eu devo me apresentar melhor a você. Olá, assim como eu disse, meu nome é Javier, eu tenho 56 anos e sou um preparador físico, especialista em nutrição esportiva, personal trainer e professor aposentado.
Eu já trabalhei em muitos clubes de futebol como fisioterapeuta e cuidei dos corpos de jogadores de basquete, vôlei e outros atletas até mesmo fora do país. Até que me aposentei para viver a minha vida tranquila e feliz com a minha família. Bom, pelo menos esses foram os planos, né? E tudo daria certo se não fosse pela dor intensa em toda a minha coluna e meus quadris que eu aguentei por mais de 5 anos, logo depois que me aposentei. Mas milagrosamente tudo mudou quando encontrei o método de fluxo sequencial apresentado pelo Dr. John. E em um momento eu vou te revelar tudo sobre esse método que você precisa para soltar os flexores lombares e do quadril e desbloquear o poder oculto em seu corpo. No entanto, primeiro eu preciso te explicar o quão profundo é o problema que você pode estar enfrentando e como eu cheguei a essa descoberta inovadora que tem ajudado milhares de pessoas. Ouça, tudo começou de forma um pouco despercebida, logo depois que me aposentei, apenas com alguns incômodos na coluna. Então eu procurei fazer o que eu já sabia sobre como me livrar dessas dores com meus anos de experiência, né? E continuei vivendo minha vida normalmente. Mas, após alguns anos, essas dores passaram de toleráveis a intoleráveis e viviam a vida sendo torturado constantemente. Desde o momento em que eu acordava, sentia uma dor aguda e latente na minha coluna e nos meus quadris, até o momento de eu deitar, dificultando meu sono. E mesmo que na época eu tivesse na faixa dos 50 anos, era como se eu já tivesse mais de 80. Eu tive que parar de fazer exercícios que eu fazia para tratar aquelas dores, pois além de não resolverem meu problema, a dor para realizá-los era agonizante. E dessa forma eu engordei mais de 10 quilos. Toda vez que eu sentava, dobras de gordura pelo meu corpo se destacavam nas roupas e eu passei a sentir uma vergonha tremenda. Não somente por estar muito mais gordo e feio, mas também por ter sido um grande profissional a minha vida toda, onde já tratei de lesões gravíssimas de outras pessoas, só que o meu próprio problema eu não conseguia resolver. Nenhuma das minhas técnicas ou todo o meu conhecimento adquirido em anos de experiência ou em anos de estudo nas melhores faculdades do país resolveram. Era como se eu fosse um capitão que não soubesse pilotar o seu próprio navio. E o pior é que eu tentei de tudo para resolver esse problema por anos, viu? Então, já que meus métodos não estavam funcionando, eu recorri a amigos e conhecidos que também trabalhavam na área para me ajudar, né? Passei em mais de 7 diferentes fisioterapeutas, 10 quiropratas e fazia sessões de massagens 4 vezes por semana. Eu tentei acupuntura, yoga, personal trainers famosos e extremamente caros. Eu gastei uma fortuna, mas nada resolveu o meu problema. Médico após médico eram descartados por não encontrarem uma solução para mim. E foi aí que eu vi que não era somente eu que não conseguia tratar minhas dores, mas também diversos outros profissionais da saúde. E com isso eu me senti sem esperanças. Eu não me orgulho de admitir isso aqui, mas teve momentos que eu quase desisti de tudo. Quase aceitei o fato de que eu viveria uma vida cheia de limitações e dores em minhas costas para sempre. Até que 5 anos se passaram e a situação ficou tão grave que meu médico me disse para considerar a ideia de fazer uma cirurgia na coluna, pois eu já estava em um estado sério de lombalgia e hérnia de disco. Mas existiam 2 problemas. O primeiro é que essas cirurgias são extremamente caras, podendo custar mais de $7.000. E segundo, que elas dificilmente resolvem o problema, né? Existe uma taxa de apenas 56% de assertividade nos casos de pacientes que realizam uma cirurgia como essa. Sem falar que a recuperação pós-operatória e toda a dor agonizante da cirurgia são horríveis. Então, facilmente desconsiderei essa ideia. E me vi no fundo do poço, sem saída para o meu problema. Até que um milagre aconteceu de forma totalmente inesperada. Veja, logo após receber a notícia da cirurgia, eu fui convidado para um churrasco entre colegas da minha turma de faculdade, que eu não encontrava há anos, né? E a maior surpresa foi ver o meu grande amigo de sala, Manuel, entre nós naquele encontro.
Manuel era um fisioterapeuta que seguiu carreira no esporte na Itália. E ele estava de volta porque também se aposentou e decidiu ficar perto de toda a sua família. Bom, quando o Miguel chegou e percebeu que eu estava sentado e não pude levantar para cumprimentá-lo com um abraço apertado, porque eu estava com muitas dores nas costas, ele me perguntou o que havia acontecido comigo. E então o Manuel se sentou do meu lado e eu comecei a explicar toda a minha situação para ele. Até que ele disse algo que mudaria a minha vida para sempre. Eu conheço a única pessoa que é capaz de te ajudar, Javier. Em seguida, ele me recomendou um médico famoso na Itália, conhecido como Dr. John. Você precisa saber a verdade, Javier. Ele continuou falando, né? A maioria das pessoas não percebe que a causa dos seus problemas é algo conhecido como flexores lombares e do quadril apertados. Eu só fui perceber o perigo disso quando eu vi as consequências na minha saúde e no bem-estar de minha esposa depois que ela deu à luz. Veja bem, Javier, não estamos falando apenas de um pouco de dor. Flexores lombares e do quadril apertados são a causa raiz de problemas como dores lombares, lombalgia, hérnia de disco, dores nas articulações nas pernas, parte inferior das costas ou quadris, costas travadas, postura ruim, alta ansiedade, problemas digestivos, problemas circulatórios, perda de desempenho sexual e falta de performance na academia ou em esportes. E muitas pessoas nem mesmo sabem que sofrem desse problema, porque grandes empresas lucram com a dor delas. Só a indústria farmacêutica faz mais de 100 milhões de dólares anualmente com medicamentos e tratamentos para dores nas costas. Infelizmente, não passamos de incontáveis cheques de dinheiro para eles. Então, o Manuel me explicou mais detalhes sobre os flexores lombares e do quadril apertados. E eu vou resumir para você agora. Olha, tudo flui pelos quadris e pela lombar. Pense nas áreas do corpo como um barômetro. A saúde e a flexibilidade dos músculos do quadril e da lombar são um indicador da força e da saúde de todo o nosso corpo. E no centro disso está o músculo de sobrevivência mais poderoso e escondido, chamado músculo psoas. O músculo psoas é muitas vezes chamado de poderoso pelas muitas funções importantes que desempenha no movimento do seu corpo. Quando esse músculo está saudável, estamos saudáveis. O psoas se liga às vértebras da parte inferior da coluna, se move pela pelve e aí se conecta a um tendão na parte superior do fêmur. Ele também se liga ao diafragma, então está conectado à sua respiração e sobre ele estão todos os órgãos principais. Um músculo psoas em funcionamento cria um alinhamento pélvico neutro, estabiliza os quadris, sustenta a parte inferior da coluna e o abdômen, sustenta os órgãos na cavidade pélvica e abdominal e oferece maior mobilidade e força do núcleo. Quando ele funciona bem, tem o poder de te ajudar a alcançar o máximo desempenho dia após dia, eliminar rapidamente a gordura corporal feia que teimosamente se apega ao seu corpo, te dar mais força e disposição para treinar e praticar exercícios, te fazer atingir seu pico de saúde sexual, inundar sua mente e seu corpo com energia e vigor renovados. E, é claro, te livrar das infinitas dores. Sejam elas dores lombares, dores na cervical, lordose, escoliose, hérnia de disco ou qualquer outra. Simplificando, esse músculo é o núcleo da atividade em seu corpo. Assim, quando está desequilibrado ou se o psoas se contrai, há sérias consequências que fluem por todo o corpo. Quando o Manuel me explicou tudo isso, eu fiquei completamente surpreso. E ele me disse que conheceu o Dr. John quando ele o ajudou a resolver um problema no ombro. Esse médico italiano era o melhor médico europeu especializado em dores nas costas que Manuel já tinha conhecido. Por mais de 2 décadas, o Dr. John construiu a sua própria reputação mundial de pegar os casos mais difíceis e complexos do mundo, incluindo atores famosos de Hollywood, e proporcionar para um alívio imediato, sem injeções, remédios
remédios e, o melhor, sem cirurgias. Ele se tornou tão conhecido que pessoas com problemas nas costas distintos do mundo todo iam até ele para uma consulta. Seus diplomas e certificados eram incríveis. Ele estudou com os maiores especialistas americanos e chineses em biomecânica. Trabalhou com vários atletas profissionais, incluindo jogadores de futebol, NBA e lutadores de MMA famosos. E suas pesquisas foram publicadas em mais de 30 revistas de medicina. O Dr. John me mostrou o que muitos outros especialistas em lesões não tinham. Manuel continuou dizendo, né? Ele me ensinou como trabalhar com a sequência correta de técnicas para liberar a tensão em meus músculos, para resolver adequadamente o problema. E é o cara que eu procurei quando minha esposa estava lutando com dor e desconforto nos quadris após o nascimento de nosso filho Luigi. Porque nos dias e meses seguintes ao parto, ela sentiu dores nas pernas e desconforto ao andar e sentar. Ela estava lutando para dormir. Mas em apenas 15 minutos trabalhando com o Dr. John, ele destravou com sucesso seus flexores lombares e do quadril. Para que ela não sentisse mais nenhuma dor ou desconforto, minha esposa foi capaz de andar sem sentir a dor incômoda em sua região pélvica e foi capaz de dormir muito melhor. Tudo porque ela experimentou o famoso fluxo sequencial de movimentos que o Dr. John desenvolveu para liberar seus flexores lombares e do quadril, Javier. No entanto, o poder das técnicas de John está não apenas em quais técnicas são executadas e quão bem elas são realizadas, mas em fazê-las na sequência correta. Feito de forma eficaz, o fluxo sequencial trabalha com o seu corpo para ativar seu processo natural de cura e melhorar a flexibilidade enquanto adiciona força e vitalidade. Fazer os movimentos na ordem certa desvenda todos os mistérios por trás dos exercícios simples desse método. E usando a sequência correta, ocorre um aumento no fluxo sanguíneo e uma redução da inflamação da área problemática, enquanto nutre e rejuvenesce a área. Eu vi, Javier, com meus próprios olhos, o poder das técnicas de Dr. John em minha esposa e em meu ombro. Além de também acompanhar casos que chegaram até o consultório de John que já estavam sem solução, segundo outros médicos. É por isso que eu estou falando desse médico para você e eu vou passar o número pessoal dele para você, se aceitar. Mas saiba que essa é a única maneira de você desbloquear os flexores lombares e do quadril e se livrar de suas dores de uma vez por todas. Sem injeções, remédios e sem cirurgias. E foi aí que eu soube que precisava conhecer o Dr. John. Então, no dia seguinte, eu entrei em contato com ele pelo número que o Manuel me passou e implorei por uma consulta emergencial. Através de um inglês simples, eu falei sobre a minha dor constante, as longas noites sem dormir, contei o quanto me sentia um viciado em drogas, porque eu tinha que tomar incontáveis remédios para dor, como a dor estava destruindo minha relação com meus filhos e minha esposa e, acima de tudo, evidenciei o medo da cirurgia ser a única opção que eu tinha. O Dr. John me ouviu atentamente, com paciência, na minha dificuldade de me comunicar e foi muito compreensivo comigo, até porque ele gostava muito de Manuel, né? E poder ajudar um amigo dele seria um prazer. Até que o doutor italiano deixou muito claro que eu podia evitar a cirurgia e me livrar das dores em poucas semanas. Eu só precisava ir até o seu consultório o quanto antes e dessa forma ele me explicaria tudo. Foi necessário um investimento muito alto da minha parte para embarcar nessa jornada que me custou todas as minhas economias. Mas eu já estava sem opções e eu sabia que aquela seria a minha última tentativa. Então, assim que eu cheguei, o Dr. John estava lá para me receber em seu surpreendente consultório e ele imediatamente me prometeu que eu sairia renovado fisicamente daquela consulta naquele dia. Então o Dr. John pegou uma foto de um esqueleto humano e começou a explicar exatamente o que eu vou te falar agora. Ouça,
Diagnosticar flexores lombares e do quadril apertados é muito complicado. Se você consultou um terapeuta ou médico, é provável que eles não tenham conseguido identificar o problema enterrado tão profundamente em seu abdômen. Não é de admirar que identificar o músculo psoas como a causa raiz de qualquer um dos seus sintomas seja difícil de fazer. É por isso que os flexores lombares e do quadril apertados são deixados sem diagnóstico e sem tratamento por muito tempo, pois os médicos procuram uma explicação mais simples para os seus pacientes. Então, primeiramente, entenda que isso não é sua culpa. E se você confia nos chamados especialistas no YouTube e online, eles vão fazer você acreditar que seu caso é simplesmente um caso de manter alguns alongamentos e exercícios físicos por um período de tempo para tentar alongar o músculo, como se isso realmente fizesse alguma diferença. É preciso mais do que simples exercícios físicos ou horas de academia ou crossfit para desbloquear os flexores lombares e do quadril. E fazer isso errado pode causar ainda mais danos para seu corpo. Só que a verdade é que você pode aprender a liberar seus flexores lombares e do quadril por conta própria, sem sair da sua casa. Pense no seu músculo psoas como um cadeado de combinação. Entenda que existem vários números que vão abrir esse cadeado, mas eles precisam ser inseridos na ordem correta. Tentar vários números para abrir o cadeado é fácil. O difícil é acertar a sequência certa. E é aí que se encontra o segredo do Dr. John. Há uma série de movimentos específicos, além do simples alongamento estático, que você pode usar para destravar e soltar seus quadris, lombar, pernas e costas. Alguns exemplos são o alongamento PNF, uma técnica onde você está ativando um músculo específico para relaxar os músculos ao redor de uma articulação, para que você possa diminuir a rigidez ao redor de uma região inflamada. O alongamento dinâmico, onde você ativa o músculo ao redor de uma articulação e a move por toda a amplitude de movimento de maneira progressiva, aquecendo o músculo ao redor da articulação e melhorando a circulação sanguínea. Os exercícios de estabilidade do núcleo tridimensional, que servem para direcionar o músculo em todos os planos de movimento, para que os músculos centrais e abdominais tenham boa ativação, resistência e força, o que leva a uma diminuição do estresse desnecessário nas articulações. Os exercícios de mobilidade, que servem para direcionar e ajudar a função articular de maneira ideal. O alongamento da faixa, que direciona o tecido em que os músculos estão envolvidos e trabalha para afrouxar e alongar a faixa. Os movimentos de ativação muscular, que visa os músculos que estão desligados para ativá-los para ajudar o corpo a se mover com mais eficiência e muitos outros exercícios. Mas a pergunta de verdade é como combiná-los da maneira mais eficaz. E não precisa se assustar com os exemplos que acabei de dar, porque afrouxar os flexores lombares e do quadril pode ser extremamente fácil e indolor com o método de fluxo sequencial do Dr. John. Veja bem, naquele dia em que eu me consultei com o doutor, ele me ensinou o seu grande segredo e aquilo foi diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Ao realizar algumas técnicas do método que durou menos de 10 minutos de prática, eu me senti como se tivesse a melhor massagem da minha vida. E foi depois que eu realizei tudo o que o Dr. John me passou que eu percebi que toda a minha dor tinha desaparecido. Eu mexia minha coluna para lá e para cá, tocava o chão, esticava o braço, pulava pela sala do consultório do doutor e, surpreendentemente, não senti nada. Acabei me emocionando e abracei o Dr. John, pois finalmente tinha encontrado algo que me ajudou. E antes de voltar para casa, eu perguntei ao doutor quais eram os próximos passos e ele me falou que era bem simples. Bastava apenas usar o método de fluxo sequencial todos os dias, nos próximos 21 dias, e depois faríamos uma reunião por vídeo para vermos os resultados. Então, nos dias seguintes, todas as vezes que a dor começava, eu deixava de me desesperar e imediatamente iniciava o método de fluxo sequencial. Eu passei a sentir total controle do meu corpo.
e continuava não acreditando como tudo aquilo funcionava tão rápido. Eu voltei a praticar as atividades físicas que eu tanto gostava novamente, me livrei de todos os medicamentos e analgésicos que eu tomava, nunca mais me preocupei com o risco de uma cirurgia cara e arriscada, e meu relacionamento com as pessoas foi completamente transformado. Principalmente com a minha esposa, que me perguntava de onde eu tirava tanta disposição sexual. Eu passei a viver dias sem dores, com muito mais energia e disposição, e não vivia mais com mau humor, estressado. Eu continuei usando o método todos os dias, até que chegou o momento de voltar a falar com o Dr. John novamente por videochamada. Eu contei a ele como foram os meus últimos dias e o quanto minha esposa e eu estávamos felizes com os resultados, e cheguei a me emocionar ao me lembrar que antes minha única opção era fazer uma cirurgia de risco, mas naquele dia em diante eu vivi uma vida 100% sem dor, algo que eu nunca nem teria sonhado antes de conhecer o Dr. John. Estar sem dor me proporcionou uma vida completamente diferente, sem falar que eu perdi os mais de 10 quilos que havia engordado e passei a melhorar outros indicadores da minha saúde, como meu colesterol e pressão alta, e finalmente passei a viver bem. E isso é algo que não tem preço. No entanto, recentemente, algo começou a me incomodar. E é o seguinte: o único jeito de conhecer o Dr. John e testar o método de fluxo sequencial é indo se consultar com ele na Itália. E além da viagem, o valor da consulta chega a ser mais de $1.000, mas não são todas as pessoas que possuem essas condições, né? E essas pessoas estão perdendo a chance de usar um poderoso método para acabar com as dores nas costas. Então, eu sabia que minha nova missão de vida seria ajudar milhares de outras pessoas em meu país, ensinando a elas todo o método de fluxo sequencial do Dr. John. Foi aí que eu tomei coragem e perguntei se o Dr. John já havia considerado a possibilidade de compartilhar seu método de forma online para alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo na internet. E falei que eu estava disposto a ajudá-lo com isso se ele me autorizasse, né? Mas o Dr. John estava relutante, pois assim como o meu amigo Manuel me explicou, o doutor me disse que esses segredos naturais e poderosos são mantidos escondidos do público, porque grandes empresas, como a gananciosa indústria farmacêutica, lucram com a dor das pessoas. E revelar isso para todos custaria a essas empresas bilhões de dólares em vendas perdidas, e dinheiro é tudo o que importa para eles, né? Com isso, foi um pouco difícil convencer o Dr. John, mas ele acabou topando com uma condição: se a indústria farmacêutica viesse atrás de mim por revelar essa descoberta poderosa, que ameaçavam as vendas de seus produtos ineficazes e sugadores de dinheiro de pessoas do bem, eu teria que lidar com eles sozinho, pois o Dr. John não poderia colocar sua reputação em risco, e naquele momento eu sabia que aquilo era um risco sério a se correr. Mas eu também sabia da dor e da infelicidade que é viver com angustiantes dores nas costas, e não desejo isso a ninguém. Portanto, eu aceitei a condição do Dr. John e juntos criamos algo inovador. E é com extrema alegria que apresentamos para você o programa Manual Eliminando Dor nas Costas, um passo a passo completo que ensina todo o método de fluxo sequencial de forma simples, fácil, prática e rápida. Trabalhando com o Dr. John, criamos um ótimo programa que é simplesmente feito para você. John reuniu todo o seu método de fluxo sequencial, composto por diversos exercícios caseiros, cuidadosamente selecionados, incluindo alongamentos PNF, alongamento estático, alongamento dinâmico, exercícios de estabilidade do núcleo tridimensional, exercícios de mobilidade, alongamento da faixa e ativação muscular, para que, ao seguir o passo a passo do método, você possa desbloquear os seus flexores lombares e do quadril apertados, que afetam não só o seu corpo, mas todo o seu bem-estar.
Filmamos esses exercícios com as explicações do Dr. John sobre a forma perfeita para realizá-los em qualquer lugar que você estiver, seja na sua casa, no trabalho, em um restaurante. E esses exercícios simples e poderosos lidam diretamente com o seu músculo psoas, que é difícil de alcançar. Olha, eu realmente acredito que criar o manual Eliminando Dor nas Costas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pois logo depois que fizemos isso, imediatamente começamos a receber milhares de vídeos como esse. Dá uma olhada. Eu só tenho a agradecer pelo manual Eliminando Dor nas Costas. Muito obrigada mesmo, porque assim, depois de 3 meses lutando para ter uma boa noite de sono por conta da dor que eu tava, eu comecei a pesquisar na internet, né, alguma coisa assim que pudesse me ajudar, porque analgésicos, nesses métodos já não estavam funcionando mais para mim. Então, quando eu me deparei com o site do manual Eliminando Dor nas Costas, eu pensei, nossa, parece bom demais para ser verdade, né? E assim, eu decidi arriscar, tentar mesmo, e gente, tô sem acreditar, tipo, literalmente um dia, né, depois que eu comprei, que eu usei, a minha dor nas costas, assim, que eu tava na coluna inteira, sumiu. E eu pude ter, né, uma noite de sono, assim, tranquila, boa, em meses. Esse método simplesmente salvou a minha vida. Gente, eu não tenho nem como agradecer ao Javier. Eu sofri de dor nas costas por muitos anos, gastei uma fortuna em medicamentos, injeções, terapia, quiropraxia. E assim, claro, isso me trazia um alívio temporário, só que depois a dor voltava e muito pior. Eu cheguei num ponto onde amarrar os meus próprios cadarços se tornou uma tarefa dolorosa de uns 10 minutos. Até que um amigo me enviou um link do site Manual Eliminando Dor nas Costas. Em apenas 5 dias, eu já estava completamente sem dor. Eu já tinha recuperado a minha mobilidade e assim, já passou um mês e eu continuo sem dor alguma. É inacreditável. Bom, deixa eu te mostrar uma prévia do que é ensinado dentro do programa Manual Eliminando Dor nas Costas. O conteúdo do programa é dividido em 2. O primeiro é uma série de vídeos instrucionais, onde te conduzimos em detalhes através de cada exercício, para que você entenda completamente por que está fazendo aquele exercício, a melhor forma de fazê-lo e como deve se sentir. O segundo conteúdo é um manual altamente direcionado, com maior profundidade sobre o músculo psoas e os efeitos de seu encurtamento em sua saúde e bem-estar. Ele também inclui descrições detalhadas dos movimentos exatos dos exercícios, com fotos. Você experimentará resultados imediatos na primeira vez que passar pelo programa. Eu garanto que você não encontrará um programa mais fácil de pegar e começar a usar como parte de sua rotina diária ou treino. E como se isso não bastasse, o Dr. John resolveu separar alguns materiais bônus para as pessoas que estão assistindo a este vídeo hoje. Bônus 1. Desbloqueie seus tendões tensos com a chave para uma coluna saudável e uma postura perfeita. No mundo de hoje, a maioria das pessoas ganha a vida sentada no carro e em casa. Tudo isso ao longo do tempo aumenta a tensão nos tendões, causando dor lombar e má postura. No entanto, este bônus te ensina uma rotina super eficaz que não apenas reduzirá a probabilidade das lesões, mas também melhorará o desempenho, corrigirá a sua postura e aliviará suas dores na região lombar. Bônus 2. A dieta anti-inflamatória de 7 dias. Com esse bônus, você poderá curar automaticamente seu corpo com os alimentos certos. Ele foi desenvolvido para trazer a você todos os benefícios de flexores lombares e de quadril mais soltos, com mais força, potência e flexibilidade, mas seus benefícios são multiplicados quando combinados com uma dieta holística para aliviar naturalmente dores e rigidez, combatendo a inflamação causada por lesões ou toxinas ambientais em nossos alimentos e água. Veja bem, esses bônus são treinamentos oferecidos separadamente nos atendimentos do Dr. John. E juntos eles custam cerca de $97, mas estão sendo oferecidos de graça para você hoje, apenas por ter chegado até aqui nesse vídeo. E agora,
Você pode estar se perguntando como você pode colocar suas mãos nisso e quanto o programa Manual Eliminando Dor nas Costas vai te custar. Bom, antes é preciso que você saiba que o Dr. John disponibilizou apenas 300 vagas para as pessoas que estão assistindo este vídeo neste momento. Precisamos ser seletivos e abrir novas turmas no programa de tempos em tempos, para não sermos pegos pelas grandes empresas gananciosas, que não querem que as pessoas descubram tudo que te falei aqui hoje, né? Essa foi a única forma que conseguimos validar para ajudar o maior número de pessoas possível. Então, você precisa ser rápido e adquirir agora mesmo o seu acesso para se assegurar que não irá perder sua vaga no programa. Agora, muitos profissionais da saúde recomendaram ao Dr. John cobrar no mínimo R$1.000 pelo programa. E isso pode soar muito para você, mas é por isso que eu te lembro que um ano de quiropraxia custa mais de R$5.000. Um ano de fisioterapia pode custar mais de R$8.000. E cirurgias na coluna custam em média mais de R$35.000. Sentiu a diferença? Você está evitando gastar uma fortuna para ter em mãos a única solução comprovada, sem riscos e barata a partir de agora. Todas as opções que eu acabei de listar vão tomar muito do seu tempo e não vão nem te dar os resultados que você está buscando. Acredite, eu experimentei isso em minha pele. É por isso que eu sei que após tudo que você aprendeu hoje, você não vai nem considerar mais essas opções. Portanto, com tudo aquilo que você ganha hoje, o Manual Eliminando Dor nas Costas vale muito mais que R$1.000. Mas, mesmo que esse valor fosse considerado justo, o Dr. John não quis fazer isso. Sua missão de vida não está em ganhar dinheiro, e sim ajudar as pessoas. Por esse motivo, ele quis tornar o programa realmente acessível e topou vendê-lo por um valor muito inferior. Então, hoje, você não vai pagar R$1.000 ou até mesmo R$497. Lembre-se, essa oferta só está disponível para os 300 primeiros inscritos, hein? Após isso, esse site será excluído por tempo indeterminado. Então, vamos relembrar tudo para que você possa ver por si mesmo o grande investimento que você está fazendo. Com seu desconto especial, você terá o programa Manual Eliminando Dor nas Costas por apenas R$97. Já concordamos que o programa vale pelo menos R$1.000 sozinho. Então, já é um ótimo negócio, mas sem nenhum custo adicional você também receberá os bônus. A chave para uma coluna saudável e uma postura perfeita e a dieta anti-inflamatória de 7 dias, que juntos custam cerca de $97, mas que você os leva de graça hoje, pagando apenas o acesso ao programa Manual Eliminando Dor nas Costas por apenas 12 pequenas parcelas de R$ 9,74. Ouça, tudo que tem dentro do Manual Eliminando Dor nas Costas e dos bônus pode ser seu e tenho certeza que R$ 9,74 não é nem o valor de uma pizza que você come no final de semana e com certeza isso é mais barato que um quiroprata ou fisioterapeuta, né? No entanto, você precisa agir agora. Clique no botão abaixo para se inscrever no Manual Eliminando Dor nas Costas. Você irá imediatamente para nossa página segura e com 100% de privacidade para você e leva menos de 3 minutos para preencher suas informações e você terá acesso imediato ao programa. Novamente, lembre-se que essa oferta só está disponível para os 300 primeiros inscritos, até as vagas se esgotarem ainda hoje. Se você está vendo o botão aí, significa que ainda dá tempo, então aproveite. Agora você pode estar se perguntando, e se isso não funcionar para mim? Bom, você pode ficar tranquilo quanto a isso, pois existe a garantia exclusiva do Dr. John de 7 dias. Deixe-me te explicar melhor como funciona. Junte-se ao Manual Eliminando Dor nas Costas, hoje com o nosso super desconto, siga todo o método de fluxo sequencial ao longo de 7 dias, e veja por si só como você se sentirá muito melhor, eliminando completamente suas dores na lombar, ciática ou em qualquer outra região. E se por acaso você não gostar dos seus resultados, e devo dizer que isso nunca aconteceu, mande um recado para o nosso time de atendimento ao cliente, líder no setor, através do e-mail que você vai receber ao se inscrever no programa e você terá 100% do seu dinheiro devolvido. Sem perguntas nem questionamentos, apenas o seu dinheiro de volta.
Agora, se ainda não percebeu, você se encontra em uma encruzilhada onde existem apenas 3 escolhas. Escolha 1, não agir. Pegue tudo que você ouviu e aprendeu, feche os olhos e saia dessa página. Volte para sua velha vida sem esperança e de desespero. Continue mentindo para si que dores nas costas é só uma parte natural de envelhecer e viva o resto de seus dias em agonia. Escolha 2, tentar fazer tudo sozinho. Você pode gastar muitas horas e milhares de reais tentando descobrir uma resposta para suas dores sozinho. Tente ler todas as pesquisas médicas você mesmo e viaje buscando os melhores médicos de dor nas costas do mundo. Ou você pode considerar a escolha 3, a opção mais inteligente, sensata e sem nenhum risco. Se inscreva no manual Eliminando Dor nas Costas agora mesmo e mude totalmente sua vida. Tenha alívio imediato das dores nas costas e esteja totalmente sem dor em poucos dias. Você ainda leva juntamente com o programa 2 bônus adicionais gratuitos e uma garantia exclusiva de 7 dias, garantindo 100% da devolução do seu dinheiro. A partir de agora, a escolha é sua de entrar em um caminho para uma nova vida sem dores nas costas. Clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado. Até logo!